Sabe uma coisa curiosa? O nome Scrooge. Ninguém precisa ter lido o livro para saber o que significa. A palavra sozinha já virou, sei lá, um adjetivo. Um sinônimo universal para pão duro, para aquele tipo de pessoa que odeia o Natal. Como que um personagem de um livro de quase 200 anos consegue esse tipo de poder? Essa é a grande questão, não é? E para investigar isso, hoje a gente vai mergulhar num dos clássicos mais resilientes da literatura. Um Conto de Natal, do Charles Dickens. E as nossas fontes? São os capítulos iniciais da obra, basicamente a parte que constrói o personagem antes de demolir tudo. Perfeito. Então a nossa missão aqui não é só recontar a história. De jeito nenhum. É entender o mecanismo por trás. Vão investigar como os dois primeiros espíritos quebram a casca do Ebenezer Scrooge e vão parar justamente no momento de maior tensão, sabe? Antes da revelação final. Exato. Ver o que faz essa história funcionar tão bem até hoje. E para entender o Scrooge, a gente tem que entender o mundo dele. A era vitoriana. Isso. Charles Dickens era mais que um escritor. Ele era uma celebridade, quase uma estrela de rock da época. E o palco dele era uma Inglaterra em plena ebulição. Revolução industrial a todo vapor, ferrovias cortando o país, o capitalismo nascendo. Isso muda completamente a literatura, né? Porque os livros ainda eram caros, mas os jornais e as revistas estavam ficando mais acessíveis. Exato. E o Dickens virou o mestre do folhetim. Ele publicava as histórias em capítulos. Semanais. Ele tinha que prender a atenção das pessoas de uma semana para outra. Era tipo a Netflix da época. Tinha que ter o cliffhanger no final. Sempre. Isso o forçou a criar ganchos, personagens inesquecíveis, um ritmo alucinante. Mas o que eu acho mais genial em Dickens é o equilíbrio dele. Como assim? Ele não era contra o progresso, de forma alguma. Ele mesmo saiu da pobreza e ficou rico e famoso. Mas ele olhava para as consequências desse progresso e via as feridas abertas. As chagas, como diz a fonte. Ele defendia os órfãos, as crianças exploradas nas fábricas. Mas ele fazia isso de um jeito muito esperto. Sem atacar diretamente a igreja, o parlamento, a crítica dele vinha embutida nos personagens. E o Scrooge é o melhor exemplo disso. Ele é a personificação da ganância sem limites. Totalmente. A forma como o livro descreve ele logo de cara é um soco no estômago, né? É muito forte. O narrador não poupa palavras. Mesquinho, unha de fome e ganancioso. E diz que a frieza dele não era só interna, era física. O frio de dentro congelou seu rosto, enrugou suas bochechas e avermelhou seus olhos. Eu adoro a imagem de que ele era solitário e fechado como uma ostra. E mais impressionante é que ele gostava disso. Sim, ele preferia assim. O texto diz que ele apreciava se esgueirar pela multidão, sem que ninguém falasse com ele, sem precisar de nenhum contato humano. É um isolamento que ele mesmo escolheu. E a gente vê essa personalidade em ação logo nas primeiras páginas. O sobrinho dele aparece no escritório todo feliz. Desejando Feliz Natal. Isso. E a resposta do Scrooge é o de um cinismo puro. Ele fala: que motivos você tem para estar feliz sendo pobre desse jeito? Essa resposta dele é puro veneno, mas a do sobrinho é quase um nocaute filosófico, não é? Ele vira o jogo com a mesma lógica. Sim. Ele responde: se for por isso, que motivos o senhor tem para estar tão mal-humorado sendo rico desse jeito? Genial. E ele redefine o Natal não como algo religioso, mas como uma época de gentileza, perdão e caridade. Uma visão humanista que o Scrooge simplesmente não consegue processar. Mas o confronto seguinte é ainda mais brutal. Os dois cavaleiros pedindo doações. Exato. E a primeira reação do Scrooge é perguntar com toda a seriedade se as prisões e as casas de trabalho forçado ainda existiam. E quando um deles argumenta que muitos preferem morrer a ir para esses lugares, ele solta a frase que para mim define o personagem. A famosa frase: que morram então. Ajudaram ao menos a evitar o excesso da população. É uma visão de mundo terrível que trata a vida humana como um problema estatístico, um excedente no mercado. Com essa imagem cravada na nossa mente de um homem que é uma fortaleza de gelo, a história prepara a chegada de sobrenatural. E a maneira como Dickens faz isso é brilhante. Ok, temos esse homem que é uma muralha impenetrável. O que seria preciso para quebrar isso? Imagino que não seja algo sutil. Nada sutil. E a história deixa isso claro desde o início.
o narrador insiste de um jeito quase cômico. Marley estava morto. Não havia a menor dúvida quanto a isso. Ele repete isso várias vezes. Sim, é para que, quando o fantasma aparecer, a gente não pense que o Scrooge está só sonhando ou delirando. E o primeiro susto é genial. Ele vai abrir a porta de casa e, na tranca, no lugar do metal, ele vê o rosto do Marley. Depois, já dentro de casa, os sons começam. Uma sineta que ninguém usa começa a tocar sozinha, depois todas as outras da casa, e aí vem o barulho. Um arrastar de correntes. A aparição do Jacob Marley é um dos momentos mais marcantes da literatura, eu acho. Com certeza. Ele é translúcido, arrastando uma corrente gigantesca. E aqui vem um dos pontos mais importantes da história. A natureza dessa corrente. Espera um pouco. Então a corrente não é um castigo que vem de fora, tipo de um juiz divino? Não. Essa parte mais aterrorizante... É ele mesmo construiu a própria prisão, com os símbolos do trabalho dele. Cofrinhos, chaves, cadeados, livros contáveis. É a ideia de que a nossa punição não é imposta, é forjada por nós mesmos. Marley explica que seu espírito é forçado a vagar e testemunhar toda a bondade ao sofrimento que ele ignorou em vida, sem poder mais ajudar. Que tortura! E o aviso dele para o Scrooge é direto. Você está forjando uma corrente ainda mais pesada que a minha. A única chance dele é a visita de 3 espíritos. E o primeiro é o fantasma dos natais passados. Eu não lembrava que a descrição dele era tão... estranha. É bem bizarra. Uma figura que é uma criança e um velho ao mesmo tempo, com uma luz saindo do topo da cabeça, e ele segura um capuz que parece um apagador de velas. O que o Dickens queria com essa imagem? É uma representação da memória. A memória antiga como um velho, mas sempre presente e imediata como uma criança, sabe? A luz é a verdade do passado. E o apagador é a nossa tentativa de reprimir, de esquecer essa verdade. Faz sentido. E a primeira memória que ele mostra a Scrooge é a origem de tudo. A solidão. Ele se vê menino sozinho na escola na véspera de Natal, enquanto todos os outros foram para casa. E pela primeira vez na história, o Scrooge, que a gente conhece, o Homem-Ostra, chora. E ele se arrepende na hora de ter enxotado um garotinho que cantava na porta do escritório dele mais cedo. É a primeira rachadura na casca. Exato. É o primeiro vislumbre de empatia. Logo depois, o espírito mostra um momento feliz. A irmã mais nova dele, Fanny, aparecendo para levá-lo para casa. Uma cena super afetuosa. Mas o espírito não deixa a felicidade durar muito. Ele lembra o Scrooge que a Fanny morreu jovem, mas deixou um filho, o sobrinho, o mesmo sobrinho que ele tratou tão mal no escritório. A conexão é direta, é uma punhalada. Dickens está mostrando que a amargura dele não é só com o mundo, é com as conexões humanas que ele mesmo destruiu. E a visão seguinte reforça isso, mas pelo lado positivo. Eles vão para a festa de Natal do velho Fezziwig, o primeiro patrão de Scrooge. E que festa! O lugar tá vibrando com música, dança, comida. O Fezziwig é o completo oposto do Scrooge como chefe. E aqui vem a primeira grande epifania dele, o que para mim é o verdadeiro ponto de virada. O espírito provoca o Scrooge dizendo que o Fezziwig gastou quase nada para dar aquela festa. E o Scrooge, pela primeira vez, defende a felicidade. Ele diz uma frase incrível. Qual delas? Ele diz: ele tinha o poder de nos tornar felizes ou infelizes. A felicidade que ele espalhou foi imensa e equivale ao gasto de uma grande fortuna. É verdade, essa frase é poderosa. E no momento em que ele diz isso, ele pensa no próprio empregado, o Bob Cratchit, e diz em voz alta que gostaria de poder falar com ele. A empatia está florescendo ali. Mas logo depois da alegria vem a dor mais profunda. A próxima visão é o término do noivado dele com a Belle. Ela está deixando ele. E o motivo que ela dá é devastador. Ela diz que foi substituída no coração dele por um outro ídolo. Um ídolo de ouro. Ela percebeu que a busca dele por segurança financeira virou pura ganância e que isso tinha matado o amor que ele sentia por ela. E para torturá-lo de vez, o espírito mostra a cena final. A mais cruel de todas. Anos depois, a Belle está feliz, casada, numa casa cheia de filhos. E o marido dela comenta, por acaso, que viu o Sr. Scrooge naquele dia. Sozinha no escritório, enquanto seu único sócio, Jacob Marley, estava morrendo. A imagem do que ele perdeu,
e do que ele se tornou é insuportável. Ele não aguenta, ele briga com o espírito, pega o capuz em forma de apagador e o força sobre a cabeça da criatura tentando apagar aquela luz. É uma luta desesperada contra o próprio passado. E com isso, ele desmaia na própria cama. A lição do passado foi aprendida, mas foi brutal e a jornada mal começou. Exato. Quando ele acorda, o quarto dele está completamente transformado. A lareira está acesa, o quarto parece um bosque e no meio de tudo, sentado num trono feito de comida. O fantasma do Natal presente. Um gigante alegre de manto verde segurando uma tocha. Ele é a personificação da abundância e da celebração. E a primeira parada dele é a mais importante. A casa do Bob Cratchit. Uma família espremida numa casinha de 4 cômodos com quase nada para comer. Mas a cena transborda amor e alegria. E é lá que a gente conhece o pequeno Tim, o Tiny Tim, com a muleta e o aparelho de ferro nas pernas. A alegria deles é tão genuína que é contagiante. E o brinde do Tiny Tim, Deus abençoe cada um de nós, se torna o coração de toda a história. E é aí que o Scrooge, vendo a fragilidade do menino, pergunta ao espírito se ele vai viver. E a resposta do espírito é uma facada. Ele joga as próprias palavras do Scrooge na cara dele. Se é para morrer, que morra logo. Assim diminui o excesso de população. O texto diz que Scrooge se encolheu de horror e baixou a cabeça, cheio de remorso e dor. É a primeira vez que ele sente o peso humano da sua própria filosofia cruel. É de uma crueldade pedagógica incrível. E a cena continua a apertar o cerco. O Bob Cratchit, num gesto de pura bondade, propõe um brinde ao patrão, o fundador da festa. E a esposa dele quase explode. A senhora Cratchit não se contém. Ela o chama de detestável, mesquinho, duro e insensível. Ela só brinda por causa do marido, mas deixa claro que o nome de Scrooge é uma sombra escura na celebração deles. Ele vê em tempo real o impacto da mesquinhez dele na vida das pessoas. E o espírito não para por aí. Ele o leva para outros lugares, mostrando que o espírito natalino existe até nos lugares mais isolados do mundo. Num farol no meio do mar, num navio. E por fim, o leva à festa na casa do sobrinho. E lá, invisível, Scrooge se pega se divertindo. Ele ouve as piadas sobre ele mesmo, participa dos jogos. Em uma brincadeira, ele é adivinhado como um animal desagradável e selvagem que vivia em Londres. Mesmo depois de toda a zombaria, o sobrinho propõe um brinde ao tio. Diz que sente pena dele e que não vai desistir de convidá-lo todos os anos. É um ato de compaixão que o Scrooge, naquele momento, talvez não merecesse, mas que o atinge em cheio. Mas o tempo do espírito tá acabando. Sim, ele envelheceu visivelmente ao longo da noite. E antes de partir, ele dá o aviso mais sombrio de todos. Ele abre o manto e revela 2 crianças aos seus pés. Crianças esqueléticas, assustadoras. É aqui que a crítica social de Dickens se torna explícita, quase um sermão. O espírito dá nome às crianças. O menino é a ignorância e a menina a necessidade. E o aviso é direto para o Scrooge e para a sociedade. Cuidado com os 2, mas principalmente com o garoto, pois em sua testa estará sempre escrita a palavra perdição. Para Dickens, a ignorância da sociedade sobre a pobreza era o caminho para a ruína. Exato. E o Scrooge, que agora é um homem diferente, pergunta se não há ajuda, se não há um refúgio para elas. E o espírito, pela última vez, usa as palavras dele como um espelho. Não há prisões, não há casas para trabalhos forçados. O sino toca meia-noite, o gigante desaparece e uma nova figura se aproxima. Um vulto encapuzado, silencioso e aterrorizante. Então, vamos fazer uma pausa aqui? O Scrooge foi arrastado à força pelo seu passado, confrontando a origem da sua dor, do seu egoísmo. Depois foi forçado a ver o presente que ele sempre ignorou, a alegria dos outros e o sofrimento que ele causa. A casca da ostra não só rachou, ela foi quebrada. O medo abriu caminho para o remorso e o remorso está se transformando numa empatia real. Ele já não é o mesmo homem, mas a transformação ainda não está completa. Ele precisa enfrentar o futuro. A história, como a maioria sabe, termina com a redenção dele.
Mas a pergunta que Dickens deixa no ar, e que essa análise dos 2 primeiros espíritos deixa bem clara, especialmente com aquelas 2 crianças, é: um homem pode se redimir, mas e a sociedade que o criou? Exato. O que acontece quando a gente, como sociedade, escolhe não abrir nossas vestes e olhar para a ignorância e a necessidade que se escondem ali.